Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 12 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 1 a 8. Sede fortes e valentes, pois o Senhor teu Deus não te deixará nem abandonará. Sê forte e corajoso. Pede Moisés a Josué em nome de Deus, pouco antes de morrer. Sede fortes e valentes, pede Moisés ao povo, como último desejo, antes de se despedir para sempre. Se essa foi a última palavra da vida de Moisés, significa que é muito importante e que é bom refletir com atenção sobre ela. Ser fortes e corajosos, valentes e determinados é parte essencial da nossa fé. É a prova que acreditamos em Deus, que o sentimos como Pai Todo-Poderoso. Quem teme e é covarde está dizendo que não acredita em Deus. Sua atitude mostra isso. Para evangelizar o mundo, precisa desbravar uma mata fechada, cheia de cobras e onças. Somente quem encontra em Deus a sua força e valentia conseguirá fazê-lo. Do livro do Deuteronômio. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: Não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente, Ele mesmo à tua vista destruirá todas estas nações, para que ocupes as suas terras. Josué passará diante de ti, como disse o Senhor, e o Senhor fará com estes povos o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com suas terras que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, fareis com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes, não vos intimideis nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus, Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e diante de todo Israel lhe disse: Sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. O Senhor, que é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará nem te abandonará. Por isso não temas nem te acovardes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sê forte e corajoso. Sede fortes e valentes, não vos intimideis, não tenhais medo deles, pois o Senhor vosso Deus, Ele mesmo o vosso guia, não vos deixará nem vos abandonará. Por isso, Josué, não temas nem te acovardes. Precisamos nos perguntar hoje por qual motivo Deus, pela boca de Moisés, convida com tanta firmeza a ser fortes e valentes. São as últimas palavras da vida de Moisés. Tudo poderia dizer, mas por que escolheu o convite à fortaleza e à determinação como testamento, como as coisas mais importantes? Ser forte e valente. Ao povo ele diz com a força de um trovão: Sede fortes e valentes, não vos intimideis nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Por isso, não temas nem te acovardes. E a Josué dá esta ordem: Sê forte e corajoso, não temas nem te acovardes. Esta manhã devemos entender porque a última palavra de Moisés foi: seja forte e corajoso.
É evidente que não tem como cumprir a obra de Deus sem força e coragem, com medo e moleza, fugindo dos sofrimentos. A fortaleza é uma das maiores virtudes cristãs, sem a qual é impossível construir qualquer coisa. Não há como construir uma casa sem colunas. Não há como construir o nosso castelo interior, a nossa vida espiritual, sem colunas, sem fibra, sem esqueleto, como moluscos. Nada será firme se nós não formos firmes. E o caminho para criar fortaleza interior é a disciplina pessoal. Assim diz a palavra de Deus. Provérbios 6, 23. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. O caminho da vida é ter disciplina. Quem despreza a correção cai na ruína. Provérbios 10, 17. O caminho da vida é ter disciplina. Miséria e vergonha para quem foge da correção, mas aquele que acolhe a correção é honrado. Quem poupa a vara ao seu filho o odeia, mas quem o ama o repreende. Provérbios 13, 18 a 25. Não seja como o cavalo e o burro, que só se dobram com cabresto e rédeas. Quem detesta a correção morrerá. Provérbios 15, 10. Quem detesta a correção morrerá. Podemos pensar que essa linguagem é dura, podemos até pensar que corresponda ao costume daquele tempo e que não seja bom mais para o nosso tempo, mas não podemos achar que o caminho do céu seja moleza. São Clemente vê a disciplina como um aspecto central da formação cristã. A disciplina é a mãe da virtude, pois sem ela, o homem se torna escravo de seus desejos. A alma disciplinada é aquela que ouve o Mestre e segue seu caminho com perseverança. Sem disciplina, você não terá a força da caminhada e, sobretudo, nada do que você toca ficará em pé. Lembre-se, a sua pastoral é um puro reflexo da sua alma. A pastoral é uma missão e cada missão vem com um peso, como falava Moisés. Por acaso fui eu quem concebeu este povo todo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas, carrega-o no colo, como uma ama carrega a criança de peito, até a terra que juraste dar a seus pais? Eu sozinho não consigo carregar todo este povo. É pesado demais para mim. Meu Deus, se queres me tratar assim, mata-me de uma vez, se encontrei favor aos teus olhos, para que eu não veja mais a minha desgraça. Assim fala Moisés no livro dos Números, capítulo 11, versículo 10, 15. Qualquer pastor, irmãos, qualquer pastor deve saber que tem um grande peso para levar nas costas, e se ele estiver sem fortaleza, não poderá levar em frente a sua missão. A nossa vida desmorona tragicamente se não criarmos força em nós. Nada ficará em pé do que fazemos se vivermos na moleza. A palavra virtude tem origem no latim virtus, que deriva de vir, que significa homem-varão, no sentido de homem forte, valoroso, íntegro. No contexto da língua latina, a palavra virtus inicialmente estava associada às qualidades consideradas características de um homem ideal, como coragem, força, bravura e excelência moral. Com o tempo, o significado de virtus expandiu-se, passando a designar não apenas qualidades relacionadas à masculinidade, mas também às virtudes morais e éticas, em um sentido mais amplo, aplicáveis a todas as pessoas. Nessa altura,
nasce espontaneamente no coração de cada um de nós a pergunta: como adquirir fortaleza? Como nos tornar fortes? A resposta é simples e o campo físico ilumina o espiritual. Será que um atleta se alimenta de batata frita, salgadinhos, bolacha recheada e deixa de lado o arroz e feijão? Será que uma pessoa se torna atleta deitada e largada o dia inteiro no sofá, assistindo filmes? Para adquirir fortaleza, precisa, antes de mais nada, eliminar o que nos anestesia, o que nos faz dormir, o que apodrece o nosso cérebro. A primeira limpeza a ser feita é a limpeza do celular. A este propósito, é bom lembrar uma palavra que foi eleita como a palavra do ano pelo dicionário de Oxford no ano 2024, no ano passado. Esta palavra é apodrecimento cerebral, Breinho, apodrecimento cerebral. É o dano atribuído ao excessivo uso de mídia digital para consumir conteúdo trivial e irrelevante. A perda de tempo e oportunidade é certa. Ao invés de construir o próprio futuro usando cada um seus neurônios, gasta-se tempo rolando telas. Segundo o relatório digital 2024, os brasileiros passam nada menos que 3 horas e 37 minutos por dia pendurados nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Apenas os cidadãos do Quênia e da África do Sul ganham dos brasileiros, e por poucos minutos. Mas certo também é o emburrecimento do usuário que fica rolando telas, diz a autora do artigo, comparado com o que ele poderia alcançar se tivesse usado aquelas 4 horas para pensar sobre algo de mais útil do que os mesmos memes repetidos e reciclados até a náusea. Quase 4 horas, como se pode? Se tirássemos os celulares, o Brasil se tornaria a primeira potência econômica do mundo, além de ser um viveiro de inteligências. Apodrecimento cerebral, na base dos estudos científicos, significa a sensação de exaustão mental, apodrecimento do cérebro que não roda mais, devido ao consumo excessivo de conteúdos digitais triviais, ou seja, inúteis. O déficit de atenção, produtividade e saúde mental, sobretudo entre os jovens que não conseguem mais progredir nos estudos. A memória, sobretudo, fica prejudicada, porque não tem tempo para assimilar e gravar os dados. Uma crescente preocupação com a superficialidade nas interações humanas e no aprendizado. As fábricas têm dificuldade de recrutar novos funcionários porque os jovens não têm resistência. Erram muito, não têm concentração suficiente, faltam muito no trabalho. A coisa trágica é que as plataformas digitais são projetadas para capturar a atenção continuamente, criando ciclos viciantes que desgastam a mente. As redes sociais nos expõem a muito conteúdo rápido, como vídeos curtos, memes e notícias rasas. Isso nos acostuma a consumir informação superficial, tornando mais difícil focar em conteúdos mais longos e complexos, como livros ou estudos. Imagine o que não cria no nosso cérebro ficando 4 horas por dia rolando telas. Se utilizasse metade desse tempo para rezar, quanto maior não seria o proveito? E se usasse a outra metade para estudar, quanto mais progresso haveria na vida? Dizemos isso para combater a primeira causa da moleza, o uso doentio e compulsivo das redes sociais que te mergulha numa letargia mortal. Você morre congelado e nem percebe. Seu cérebro apodrece, seu corpo definha, paralisa-se e você se torna cada vez mais fraco.
Nada de bom pode ser construído desse jeito. Quem quer construir o seu futuro, quem deseja ser forte, como Deus pede, quem quer construir o reino de Deus com braveza, como Jesus, então deve escolher o caminho da fortaleza. E não há outro meio para nos tornar fortes a não ser se decidir a isso e começar a treinar. As virtudes são autênticos músculos espirituais que se formam graças a infinitos, constantes atos bons. Essa verdade nos ajuda a entender como o dom de Deus se junta ao nosso esforço. Se uma pessoa esperasse se tornar um campeão de futebol, olhando para o céu e pedindo ao destino feliz que caísse sobre ele, seguramente ganharia somente raquetismo. Mas se ele começa a treinar com paciência todos os dias, confiando-se a um bom personal trainer, é mais fácil que alcance bons resultados. O mesmo se pode falar de quem frequenta a academia. O instrutor vai convidar a fazer exercícios, por exemplo, para fortalecer os bíceps. O vício é o raquitismo, pela falta de treino e esforço. O treino, pelo contrário, são os atos bons, os pequenos atos de fortaleza que conseguimos fazer e que criam os nossos músculos espirituais, cria a virtude da fortaleza que vem dos nossos esforços repetidos. A fadiga faz parte da vida. Nada de bom se consegue na vida sem fadiga e esforço. Um bebê precisa fadigar bastante e cair muitas vezes para aprender a caminhar. Se ele não gostasse de fadiga, de fazer novas experiências, nunca aprenderia a caminhar, nunca fortaleceria as pernas para andar. O mesmo acontece na fase adulta. Como se fortalecem os músculos? Repetindo exercícios físicos. Mas quando começa o exercício, você não tem músculo para realizá-lo. Por isso que dói. Custa fadiga, custa suor, custa. Os primeiros exercícios saem bastante desengonçados, como quando uma criança aprende a andar. Mas é graças à repetição desses exercícios que a pessoa vai se aperfeiçoando e fica robusta. O princípio da academia do treino é a fadiga. O personal trainer estuda a pessoa que se exercita e no momento em que o exercício se torna fácil, não mais fadigoso, ele o substitui por outro de nível superior, que exija mais esforço. O único modo de se manter em forma é aumentar o nível de dificuldade do exercício. Precisa-se sempre do elemento fadiga, sem o qual tudo decai. Para abraçar a fadiga, precisa de decisão, de fortaleza, precisa querer. Para criar força exterior, precisa de força interior, muita disciplina. Você não faz um exercício porque você é forte, mas porque você é fraco e precisa se tornar forte. Esse é o milagre. Quando começa um exercício, parece que você nunca conseguirá fazê-lo. Mas quanto mais você o repete, com força de vontade, mais você o assimila e ele se torna fácil, o que faz com que você precise passar para o mais difícil. O mesmo acontece no campo da virtude. Quanto mais atos bons, escolhidos com suor e sangue, você faz, mais virtude você cria. Mais fadiga você enfrenta, mais santo você se torna. Precisamos escolher conscientemente ser fortes. Estamos utilizando, sobretudo, uma linguagem espiritual, mas vocês podem encontrar estes princípios também nos dinamismos psíquicos e neuronais. Para criar músculos físicos,
Precisa, em primeiro lugar, compreender e nos convencer de que precisamos de músculos. Se a nossa cabeça não está convencida e não se decide, nada funciona. Segundo, precisa escolher e querer criar músculos, com pequenas escolhas conscientes e livres. Terceiro, precisa colocar metas claras, pequenas, divididas em pequenos e práticos passos e relativos propósitos. Parece o diário espiritual, mas são princípios psicológicos. Quarto, precisa criar rotinas saudáveis e lutar contra as tentações constantes e inconscientes de se relaxar, abandonar o difícil para escolher o mais fácil e prazeroso. Enfim, quinto, para criar músculos psíquicos e físicos, precisa verificar, por meio de tabelas, se estamos conseguindo na prática ser coerentes com as nossas convicções e escolhas, se estamos progredindo. Uma coisa deve ser bem clara na nossa mente e no nosso coração: prazer é igual à morte. Fadiga, sacrifício é igual à vida. Fadiga, sacrifício é igual à vida, a prazer profundo, ou seja, paz. Isso exige bravura e nos lembra a história dos bravos salmões. Ainda mais nos lembra a frase de Jesus: o reino dos céus é tomado à força e são os bravos, os violentos, os fortes que tomam posse dele. O mesmo acontece na vida espiritual. Precisa sempre aumentar o nível do treino, a fadiga do treino. Somente per aspera si chegará ad astra. Latim somente através da dureza das coisas ásperas chegaremos às estrelas. A dificuldade, irmãos, é o combustível para crescer. A dificuldade é a nossa gasolina para crescer, para alcançar o céu. Quem escolhe a moleza, escolhe a sua própria morte. Por isso falamos do demônio da morte doce. Os exercícios espirituais são a repetição de atos bons. São eles que criarão os nossos músculos espirituais, que se chamam virtudes. E somente uma virtude heroica cria um santo. Irmãos, à luz destes exemplos e dessas reflexões, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: Não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente. Ele mesmo, à tua vista, destruirá todas estas nações, para que ocupes as suas terras. Josué passará diante de ti, como disse o Senhor, e o Senhor fará com estes povos o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com suas terras que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, fareis com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes, não vos intimideis nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus, Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e diante de todo Israel lhe disse: Sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. O Senhor, que é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará nem te abandonará. Por isso não temas nem te acovardes. Podemos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos agora escolher um propósito que nos ajude a colocar em prática a determinação decidida que Jesus quer de cada um de nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Ser forte e corajoso. Paz e alegria a todos. Não temas nem te acovardes. Paz e alegria a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra
vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, profetizando